Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, capítulo 42. Últimos dias com meu Guru. Guruji, fico feliz por reencontrá-lo sozinho essa manhã. Eu acabara de chegar ao eremitério de Serampore carregando uma fragrante braçada de rosas e frutas. Sri Yukteswar olhou-me com brandura. O que quer saber? O mestre relanceou os olhos pela sala como se procurasse um meio de escapulir. Guruji, conheço-o quando ainda estava no 2º grau. Agora sou um homem adulto, com 1 ou 2 fios de cabelo branco. Embora desde o primeiro momento até hoje o senhor me tenha inundado de silenciosa afeição, será que se dá conta de que apenas uma única vez, no dia em que nos conhecemos, eu o ouvi dizer que me ama? Lancei-lhe um olhar suplicante. O mestre baixou os olhos. Yogananda, será que é preciso que eu expresse com frias palavras os sentimentos calorosos que são melhor guardados, mudos no coração? Guruji, eu sei que o senhor me ama, mas meus ouvidos mortais anseiam ouvi-lo dizer isso. Que seja como você deseja. Durante a minha vida de casado, frequentemente desejei ter um filho, para treiná-lo no caminho da yoga. Por isso, quando você entrou na minha vida, fiquei muito contente. Em você encontrei o meu filho. 2 lágrimas cristalinas banhavam os olhos de Sri Yukteswar. Yogananda, sempre o amei. Sua resposta é o meu passaporte para o céu, disse-lhe. Senti com essas palavras um peso fora retirado para sempre do meu coração. Refletia com frequência sobre os silêncios do meu guru. Sabia que ele era reservado e pouco emotivo. Ainda assim, por vezes, receava não tê-lo contentado inteiramente. Seu temperamento invulgar era impossível de conhecer por completo. Profundo e quieto, ele era insondável para o mundo exterior, cujos valores já há muito transcendera. Dias mais tarde, no Albert Hall, em Calcutá, proferi uma palestra para uma grande plateia e Sri Yukteswar consentiu sentar-se ao meu lado no palco, em companhia do Marajá de Santosh e do prefeito da cidade. Embora o mestre não tivesse feito qualquer comentário, algumas vezes durante a palestra olhei de relance e penso ter detectado um brilho de satisfação no seu olhar. Tempos depois, fiz outra palestra, dessa vez para os alunos da faculdade de Serampore. Ao observar meus antigos colegas de classe olharem para seu monge maluco, lágrimas de alegria brotaram dos meus olhos sem qualquer constrangimento. Dr. Ghoshal, meu eloquente professor de filosofia, veio cumprimentar-me. O tempo, esse alquimista, dissipara todos os nossos antigos desentendimentos. No final de dezembro, o festival de solstício do inverno foi celebrado no eremitério de Serampore. Como sempre, os discípulos de Sri Yukteswar, vindos de todos os lugares, reuniram-se para a comemoração sob as estrelas no pátio apinhado do ashram. Quantas lembranças! Os sankirtans religiosos e os solos feitos pela voz doce como o néctar de Cristo, do Cristo dá, o banquete servido pelos jovens discípulos e o discurso emocionante do mestre. Felizes festivais e tempos idos. Essa noite, porém, algo diferente iria acontecer. Por favor, Yogananda, dirija-se às pessoas aqui reunidas, mas em inglês. Ao fazer esse pedido duplamente inusitado, os olhos do mestre brilharam. Será que ele estava pensando na situação desagradável que precedera minha primeira palestra em inglês no navio? Contei essa história para uma plateia formada por meus irmãos discípulos e terminei prestando um caloroso tributo ao nosso guru. Sua orientação onipresente esteve sempre comigo, não apenas no navio, concluí, mas todos os dias, durante os 15 anos em que vivi na vasta e hospitaleira terra dos Estados Unidos. Depois que os visitantes partiram, Sri Yukteswar chamou-me ao mesmo quarto onde, apenas uma vez na minha juventude, eu recebera a permissão para dormir na sua cama de madeira após um outro festival. Essa noite, meu guru estava sentado ali, em silêncio, rodeado pelos discípulos que formavam um semicírculo aos seus pés. Ele sorriu quando entrei apressado. Yogananda, você vai para o Calcutá? Por favor, volte aqui amanhã. Tenho algumas coisas para dizer-lhe.
Na tarde do dia seguinte, com algumas simples palavras, Sri Yukteswar abençoou-me e elevou-me à categoria de Paramahansa, outro título monástico. Esse novo título sobrepõe-se ao de Swami, disse o mestre, enquanto eu estava de joelhos diante dele. Reprimi um sorriso quando pensei na dificuldade que seria fazer meus discípulos americanos pronunciarem Paramahansaji. Minha missão na Terra está completa. Você deve continuá-la. O mestre falou serenamente e com um olhar tranquilo e suave. Meu coração palpitava de medo. Por favor, mande alguém para cuidar de nosso ashram em Puri, prosseguiu Sri Yukteswar. Deixo tudo em suas mãos. Você conseguirá com êxito conduzir o barco da sua vida e da organização às praias divinas. Em lágrimas, abracei seus pés. Ele se levantou e abençoou-me amorosamente. No dia seguinte, convoquei um discípulo de Ranchi, Swami Sibananda, e enviei-o a Puri para assumir a direção do eremitério. Mais tarde, meu guru discutiu comigo os pormenores legais da herança. Ele estava ansioso para evitar que, depois da sua morte, seus parentes entrassem em litígio pela posse dos 2 eremitérios e de outras propriedades que ele desejava que fossem destinadas por instrumento público exclusivamente a fins caritativos. Recentemente, tomamos todas as providências para que o mestre visitasse Kiderpuri, mas ele não foi. Amulaya Babu, um irmão discípulo, fez esse comentário. Senti um mau presságio, mas quando pressionei com perguntas, Sri Yukteswar apenas replicou: não voltarei a Kiderpuri. Por um instante o mestre estremeceu como uma criança assustada. Patanjali escreveu que o apego à morada corpórea provém da sua própria essência, isto é, tem raízes imemoriais e surge em virtude das experiências de mortes anteriores, e está ligeiramente presente até mesmo nos grandes santos. Em algumas das 2 preleções sobre a morte, meu guru costumava acrescentar: até o pássaro, por longo tempo encerrado numa gaiola, hesita em deixar a sua habitação costumeira quando a porta é aberta. Guruji, supliquei-lhe com um soluço, não diga isso. Jamais pronuncie tais palavras perto de mim. O rosto de Sri Yukteswar suavizou-se com um sorriso sereno, embora o dia em que faria 81 anos estivesse se aproximando, parecia bem disposto e forte. Aquecendo-me dia após dia no ensolarado amor do meu guru, silencioso, mas experimentado, profundamente, eliminei da minha consciência as diversas alusões que ele fizera à proximidade de seu falecimento. Senhor, o Kumbh Mela vai acontecer este mês, em Allahabad. Mostrei ao mestre as datas do Mela no calendário Bengali. Você quer realmente ir? Sem me dar conta da relutância de Sri Yukteswar em permitir que eu fosse, continuei. Certa vez o senhor viu a figura abençoada de Babaji em um Kumbh, em Allahabad. Dessa vez, talvez eu tenha boa sorte de vê-lo. Não creio que você vai encontrá-lo lá. Sem desejar interferir com meus planos, meu guru permaneceu no silêncio. No dia seguinte, antes que eu partisse para Allahabad com um pequeno grupo, o mestre impassível abençoou-me de maneira costumeira. Não percebi as indicações implícitas na atitude de Sri Yukteswar, porque Deus desejava poupar-me da experiência de ser forçado a testemunhar impotente a morte do meu guru. Tem sido uma constante na minha vida que, na ocasião do falecimento dos meus entes queridos, Deus compassivamente providencia para que eu esteja bem longe. Nosso grupo chegou a Kumbh Mela no dia 23 de janeiro de 1936. Uma multidão de quase 2 milhões de pessoas formava um espetáculo tão impressionante quanto assustador. É inata no temperamento do povo indiano a reverência prestada, até mesmo pelo mais humilde camponês, aos valores espirituais e aos monges e sadhus que romperam os laços mundanos em busca da proteção divina. Sem dúvida alguma, existem entre eles muitos impostores e hipócritas, mas a Índia respeita a todos, em nome de alguns poucos que iluminam a terra com suas bênçãos celestiais. Os ocidentais que assistiam ao majestoso espetáculo tiveram a oportunidade única de sentir o pulsar da terra, o ardor espiritual
ao qual a Índia deve ser inesgotável força diante dos golpes desferidos pelo tempo. No primeiro dia, nosso grupo apenas observou o momento. Vimos um número incalculável de pessoas que se banhavam no rio sagrado para purificar-se dos pecados. E assistimos a uma infinidade de rituais de adoração, nos quais as oferendas religiosas eram depositadas diante dos pés empoeirados dos homens santos. Virávamos a cabeça e assistíamos a um desfile de elefantes, cavalos ajaizados e uma fileira de morosos camelos, rajaputros, seguidos por uma fantástica procissão religiosa de sadhus nus, que agitavam cetros de ouro e prata, ou bandeiras e flâmulas de veludo sedoso. Anacoretas, usando apenas tangas, sentavam-se silenciosos em pequenos grupos com os corpos cobertos de cinza para se protegerem do calor e do frio. O olho espiritual estava representado em suas testas por uma marca bem visível feita com pasta de sândalo. Vestido de ocre, swamis de cabeça raspada surgiam aos milhares, carregando cajados de bambu e tigelas de esmolar, enquanto caminhavam de um lado para o outro ou participavam de discussões filosóficas com alguns discípulos. Seus rostos resplandeciam com a paz dos renunciantes. Aqui e ali, sob as árvores, ou ao redor de enormes pilhas de toras em chamas, deparávamos com curiosos sadhus, de cabelos trançados e reunidos em coques no alto da cabeça. Alguns usavam barbas muito longas, torcidas e atadas com nó. Eles meditavam em silêncio ou estendiam as mãos abençoando a multidão que passava. Mendigos, marajás, montados em elefantes, mulheres vestidas de sares multicoloridos com seus braceletes e argolas tilintando nos tornozelos, faquires com braços esqueléticos grotescamente levantados, brahmacharis carregando apoios para cotovelo usados na meditação, sábios humildes cuja fisionomia austera ocultava o contentamento interior. Como ruído de fundo, ouvia-se ininterruptamente os sinos do templo convocando os fiéis. Eu vou parar aqui e vamos continuar o mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.